tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MachineCast. Bem-vindos a mais um episódio do nosso MachineCast. Estamos na nossa segunda temporada, nosso segundo ano. E hoje eu tenho a ilustre figura da Cláudia Caparelli, que é a diretora de novos negócios, inovação e do IPT Open, dentro do IPT. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Fábio. Na verdade, é uma felicidade, né? Estar aqui hoje, depois de inúmeras tentativas, né? Muito tempo tentando, é verdade. Essa nossa agenda é desafiadora. A gente brinca, eu e o Fábio, que é mais fácil a gente fazer uma reunião e marcar um encontro no aeroporto do que necessariamente né, dentro dos nossos escritórios. Muito né, mais Fábio? chance, é verdade, é verdade. Cláudia, por favor, começa falando um pouquinho a teu respeito. Acho que é muito legal a tua história. Eu queria que tu compartilhasse isso com a equipe, com a turma toda que está assistindo a gente. Obrigada. Na verdade, eu acho que eu sempre fui uma pessoa voltada para o novo e eu nem sabia disso, né? Porque eu sempre questionava muito os processos, os modelos, os produtos, né? E quando uma oferta que se tinha numa empresa onde eu trabalhava não atendia o que o cliente queria, eu mudava o produto. E isso gerava uma confusão, às vezes quase um caos, né? Nos ambientes que tem uma cultura um pouco menos inovadora. E eu demorei muito para entender que a inovação era parte do meu caminho. Porque eu sempre trazia inovação do contexto do que o trabalho poderia ser melhor do que ele era, né? Então eu passei aí por diversas indústrias, né? Trabalhei com telecom, trabalhei com energia, já apoiei a implementação, né, da telefonia privada em São Paulo. Na época eu trabalhava com uma multinacional espanhola, a Equinor, em projetos, né, com a Telefônica. Trabalhei muito tempo em banco, né, tanto desenvolvendo novos produtos, quanto pensando em soluções que agregassem melhoria de resultado em agências bancárias. Tive a oportunidade de trabalhar na indústria alimentícia, na época que a Sadia, né, não era a BRF. Passei aí por um período fora, né, trabalhando e apoiando startups e empresas, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, na Itália, a desenhar modelos de negócio, né, para que elas pudessem chegar no mercado com uma solução que fosse aderente à necessidade que o mercado tinha para aquele produto. Então, eu tinha uma atividade que era muito voltada para entender qual era o produto que a startup ou a empresa, né, dependendo do tipo de modelo, tinha e qual a necessidade que aquele produto atendia. Porque algumas vezes a gente adaptava a solução para o mercado específico e aí a gente conseguia uma maior assertividade para lançar o produto no momento inicial. E esses caminhos todos, né, foram me levando para esse ambiente empreendedor. Então eu montei, né, alguns anos atrás, a minha empresa. E naquele momento eu comecei a apoiar a implementação de hubs, na verdade chamava de ecossistemas de inovação digital, porque foi na época da Covid, e a gente tinha um modelo, né, em parceria com uma startup norte-americana, que é a Rock, que era voltado para como criar infraestruturas de suporte para o desenvolvimento de startups dentro de um ambiente digital. Porque naquele momento, né, as estruturas físicas tinham sido substituídas pelo home office e as pessoas estavam sofrendo muitas dificuldades de conseguir lançar seus produtos porque elas não tinham esses ambientes, né, de suporte. E foi esse caminho de apoiar o desenvolvimento de soluções digitais que me trouxeram para o IPT. Porque na época, né, a antiga diretora de inovação, Cláudia Teixeira, uma pessoa que eu admiro, né, minha amiga hoje, e nós nos conhecemos pelo LinkedIn, né? Olha só. E foi muito interessante, porque na época eu tinha uma equipe e a gente estava buscando apoiar os institutos de pesquisa no país, porque eu estava lá na Itália e eu tinha feito uma pesquisa de mercado e percebia que os nossos institutos, nossos ICTs, né, que todo mundo chama, que são esses ambientes que apoiam o desenvolvimento aplicado de soluções, que diferente da universidade, que tem um papel de apoiar o desenvolvimento da inovação e de novos produtos, às vezes no que a gente chama de um TRL mais baixo, né? Num nível tecnológico mais inicial, de pesquisa, eles começam no Instituto Tecnológico, no ambiente mais perto da indústria, porque o objetivo é, achei uma ideia interessante, né? Um produto que tem potencial. E o Centro Tecnológico, o ICT, o Instituto de Tecnologia como IPT, né? O objetivo dele é apoiar para que a tecnologia chegue no mercado. Então, assim, quando a gente apresentou aquela proposta, né, no meio da pandemia, de criar um ecossistema online para que tanto o governo quanto as grandes empresas, as startups, né, e mesmo a sociedade de uma forma ainda que, né, menos direta, mais para o impacto indireto também, pudessem ter um ambiente para se conectar, porque naquele momento tinha uma necessidade. E na época a gente apresentou esse projeto para a atual presidente do IPT, né, Aliette Bernucci,
que é, porque, assim, minha líder, né, é uma pessoa que eu admiro imensamente. Legal. Pela carreira que tem, né, como engenheira, que foi líder, né, dentro da Politécnica da USP, primeira mulher, né, a assumir esse tipo de papel. Então, ela tem uma admiração ainda adicional da minha parte por conta disso. Mas ela olhou para esse projeto, que ele era um projeto para ser feito pontualmente para, né, para arranjos produtivos locais, para esses projetos que visam mais estruturas específicas, e ela convidou, né, para que eu implantasse esse modelo de projeto fisicamente no IPT Open, né? Ah, tá. Por isso o IPT Open. Por isso o IPT Open. Tá. E aí, para quem não conhece o IPT, né, até o Fábio comentou comigo, conta um pouquinho do que é o IPT, né? Então, o IPT, ele é um instituto de pesquisa tecnológica do estado de São Paulo, então ele é uma empresa pública, né, do estado de São Paulo, ainda que ela tenha uma administração própria, né? Então, ela é uma SA, diferentemente de uma autarquia, então isso gera outros modelos, né, de gestão. E o IPT esse ano completa 125 anos. Uau. O que demonstra, né, que lá em 1889, acho que MIT tinha acabado também de inaugurar o seu centro lá em Cambridge, né? Assim, eu sempre faço esse paralelo, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem, né, o que é o Instituto de Pesquisa, mas quando você fala em MIT, as pessoas de tecnologia, né, conseguem compreender ligar, né? Mais. Consegue, claro. Eles são melhores de marketing do que a gente, e eu vivo falando isso, a gente vai chegar um dia lá. Mas o IPT tem essa missão, né? Ele começou a sua estrutura lá em 1889 porque ele queria apoiar a indústria que começava em São Paulo. Ele queria preparar, né, aquela população que estava acostumada para o trabalho de agricultura, né, de produção de café, para começar a implantar fábricas. E o entendimento daqueles engenheiros, né, que foram formados pela Politécnica da USP, a gente fala que o IPT nasceu literalmente, né, das classes da universidade, dos laboratórios da universidade, e se separou para justamente criar uma oferta de serviço direcionada, que não era só pesquisa, mas era aplicação de metodologia. E não deixa de ser uma ponte, né? Entre a academia e o que o mercado precisa, né? E eu acho que exatamente esse o ponto, esse é o né? caminho que a gente... Essa é a missão, né? Essa é a missão. E no final, quando a gente olha para a pesquisa, a gente fala assim, olha, o que o IPT não fazia no passado, o que ele faz hoje? No passado, a gente garantia que os produtos que iam ser desenvolvidos tivessem qualidade para cumprir com o seu papel na indústria que começava. E proteger a população desses produtos que sairiam. Então, era realmente um projeto de qualidade. O IPT foi o primeiro centro, eu não digo primeiro porque no Rio de Janeiro foi feito primeiro, mas em diferença de meses, né? Digo em São Paulo, vamos assim por dizer. O IPT foi o primeiro centro de referência de qualidade. O Inmetro nasce dentro do IPT. Né? Então, a metrologia do IPT, que completa 90 anos esse ano, né? A gente vai ter comemoração agora esse ano de 90 anos da metrologia, é algo que no passado as pessoas não entendiam. Não? Então, eu falo que o IPT sempre avançou os caminhos em relação a trazer a inovação, porque ele sempre buscou melhores métodos de fazer. E eu acho que isso conecta com essa sensação de quem trabalha com inovação, né? Que o maior desafio que a gente tem é, às vezes, tangibilizar o que a gente quer fazer de novo para conseguir chegar no mercado. E o PT tem times para ajudar a chegar no mercado. Perfeito. E aí a gente começa a falar das pontes, né? Então, o IPT... Quais são as áreas? Desculpa te interromper, mas quais são as áreas que dentro do IPT tu poderia dizer que são de excelência? Olha, a metrologia, né, como eu falei, é uma área muito forte do IPT. Então, projetos de áreas muito complexas, né? Gás, energia, toda a parte de óleo, né, plataforma de petróleo, sistemas voltados para a parte de gestão e administração pública, são áreas muito fortes dentro da metrologia. Mas quando a gente fala em serviços de referência, né, a parte de materiais avançados é a maior unidade do IPT hoje, né, em volumes de faturamento. A gente tem a área de cidades que apoia muito o gestor público, né, municipal, na implementação das suas políticas, né, de cidade voltados para inovação ou serviços, né, de planejamento territorial, infraestrutura, né, qualidade de vida da população, tem diversas ações, mas tem áreas novas que estão despontando, que a gente fala das energias, das tecnologias emergentes. Então, a equipe de Bionanomanufatura é o nome que a gente criou no IPT, tá? Não existia, né? Biotech é mais comum, mas era a ideia de conectar, porque a biotecnologia volta para a tecnologia que é bio, né? A bionanomanufatura conecta o que é bio, o que é nano com a indústria, com a produção. Então, a gente trabalha com projetos de biotecnologia, nanotecnologia, nanopartículas, toda a parte de microfluídica, química, né? Esses processos estão lá dentro.
a área de energia, que volta para os processos, né, dos modais de energia, e o Brasil tem um potencial gigantesco para surfar nessa onda, porque nós já somos, sem muito esforço, as matrizes de energia mais sustentáveis do mundo. Eu acho que a nossa oportunidade em energias, em novas energias, está em justamente conseguir aproveitar desse, eu diria, desse nosso benefício, né, por estar no país que está, por termos reservas naturais que nós temos, por termos as condições climáticas que nós temos, e tudo isso agregado propiciar esse desenvolvimento. Mas a partir disso, potencializar por meio de entender as estruturas, de como conectar essas estruturas para fornecer serviços para fora do país. Então, energia é uma área muito, muito forte, uma área nova do IPT, né? Tem 3 anos. E a gente tem as áreas nascentes, né? Que a gente chama de núcleos, que são os núcleos voltados para o que vai acontecer. Então, saúde é um núcleo novo, né? A gente entra em saúde com os projetos de xenotransplante para apoiar o desenvolvimento da Pig Facility, né? Que são esses ambientes propícios para isso, mas a gente agora vai para a parte de interoperabilidade de dados em parceria com a AstraZeneca. A gente tem equipe voltada para descarbonização, né? Carbono zero, que é a NusCarbon, que começa o projeto com CCD voltado para baixo carbono de cidades. Então, esse é um projeto que tende a desenvolver muitas soluções e aplicar muitas soluções nesse sentido. A gente tem uma equipe voltada para a Amazônia, né, que faz a gestão toda do CBA. Então, esse projeto nos permite acessar muito da bioeconomia local, né, da Amazônia, e também trazer um pouco do nosso conhecimento para aquela região. Então, existe muito ganho entre as partes. Mas a gente tem equipes mais consolidadas, né? Então, a equipe de habitação, equipe voltada para toda a parte de suporte ao desenvolvimento de novas soluções, as equipes dos espaços makers, né, que são voltadas para apoio à prototipação de soluções, e normalmente apesar das grandes empresas usarem, a gente tem como apoiar a pequena empresa, né, o empreendedor, ou o pesquisador que está na dúvida de se transformar no empreendedor. Ele consegue prototipar tanto robótica, quanto software, quanto manufatura aditiva, dentro dos nossos ambientes hoje que estão abertos, né? Uau. Então, bem amplo. Eu diria que o IPT, ele assim, o que nos diferencia no mercado, quando a gente olha para os outros institutos do país, é que o IPT cresceu pela sua multidisciplinariedade, né? Então, nós temos 7 unidades de negócio, mais o ensino tecnológico, que apoia essa parte de criar uma tecnologia, como é que eu implemento essa tecnologia no mercado? Ou percebo que tem uma demanda de mercado e não tem mão de obra, porque a gente não trabalha com ensino de universidade, trabalha só com mestrado profissionalizante, né, ou curso sob demanda, mas a gente percebe uma necessidade de mercado que não tem profissional, a gente tenta apoiar a formação rápida para que a indústria possa contratar. Então, o ensino é uma área muito de apoio. Mas as nossas áreas são muito complementares. Então, uma empresa que às vezes tem um problema voltado para como é que eu implanto mobilidade elétrica na minha cidade? Ela consegue ver toda a jornada, desde a fabricação, né, dos produtos que vão servir à mobilidade elétrica, o planejamento territorial para a implementação da mobilidade elétrica, os conjuntos de políticas que vão ser necessárias para se implantar e os processos de gestão. Então, e eu diria que isso pode ser aplicado para um material novo que vai ser desenvolvido, né, para a futura bateria, o processo de reciclagem da bateria. Então, poucos ambientes têm essa capacidade de reunir especialistas diversos para resolver um problema específico. Então, acho que isso garante que o IPT esteja aí há 125 anos. Bastante complexa. Trabalhando nesse mercado. Ecossistema, né? Muito legal, muito legal. E aí, dentro desse período, né, de 125 anos trabalhando em prol da indústria, trazendo essa tecnologia, esse expertise, quando que sai ou quando que nasce o conceito do IPT Open e por quê? O IPT Open, na verdade, nasce de uma política de Estado, né? Se tinha há 4 anos atrás, 2019, na verdade 18, que 2019 foi quando o programa efetivamente é publicado pela primeira vez o chamamento, começa a busca por atrair um desenvolvimento econômico para uma região ali próximo, né, da Universidade de São Paulo, que é uma região ainda que tem ali indústrias muito grandes, mas que não tinham, às vezes, o direcionamento para a inovação tão forte. E a gente tem modelos internacionais muito mais maduros, né? Deu o exemplo do MIT, mas a gente poderia falar de muitos outros hubs de inovação, centros de inovação no mundo, né? A Alemanha
com os processos voltados para o Fraunhofer lá no passado. Uhum. Se a gente for para Países Baixos, né, também tem muitos projetos com a Delft. Assim, Israel despontou, Sim, né, nos sim. últimos 20 anos nesse sentido. A gente vê que muitos países investiram algum tempo atrás no fortalecimento desses ambientes de inovação. E São Paulo, que é uma das maiores economias do nosso país, não tinha um ambiente forte. Uhum. Apesar de ter uma das universidades, a terceira maior universidade da Latinoamérica, né? Uau. Que é a USP aqui do nosso lado. E ter o IPT também há muitos anos fazendo isso. Então, naquele momento, o governo falou, vamos criar um distrito de inovação. Né? A ideia do IPT Open, na verdade, ela é um MVP. A gente fala muito tecnologia dos testes, Sim, né? sim. É um piloto. Porque o Distrito de Inovação ele tem um investimento muito maior, demanda, né, um investimento muito mais significativo em infraestrutura, e o governo queria ter certeza que uma iniciativa como essa atrairia, né, investimento, melhoraria a possibilidade de desenvolvimento de solução, que teria interesse do mercado. Tá. O IPT foi um lugar perfeito para se fazer esse teste. Primeiro porque ele já tem as parcerias com diversas universidades no Brasil e fora do Brasil. Segundo, porque ele tem muito conhecimento de atuar com a indústria, porque ele já faz projetos há mais de 100 anos. E terceiro, porque ele tinha, naquele momento, espaços dentro do seu campus que poderiam ser aproveitados para um trabalho de projeto colaborativo, né, no qual a empresa assume espaços, né, físicos que são pouco utilizados, investe naqueles espaços e desenvolve projetos em comum. Então, a ideia do IPT Open naquele momento vamos fazer um projeto, vamos validar esse modelo. Não existia nem, não digo que não existia legislação, não existia um programa que atendesse a legislação existente. Então, devido à insegurança jurídica, muitos parques não tiveram interesse de fazer isso da forma como nós fizemos. Então, o IPT foi muito arrojado, né? Naquele momento, o grupo que se tinha, né? Na época eram quatro pessoas junto com o diretor, que era o Alessandro Risato, né? O Jefferson, que tocaram o projeto no início, que ajudaram a estruturar, e tinham os nossos advogados, né, o Daniel. E essas pessoas, eles tiveram o trabalho de criar um programa do zero, que era um programa que permitia que empresas privadas usassem o ambiente público para desenvolver projetos conjuntos. Isso é uma coisa que não é comum. E, ao mesmo tempo, não é trivial, não simples de ser entendido, né? Claro. E aí, a gente fala, eu brinco que as empresas acham que, né, que as coisas são simples, mas tem todo um trabalho nosso para tornar os mecanismos seguros, né, para que a empresa se instale, para que as equipes possam fazer o desenvolvimento de projetos, para que a gente possa suportar programas de inovação. Então, esse programa do IPT Open, ele vem para fazer a pivotação do que vai ser futuramente esse distrito maior de inovação. Então, ele vem com esse intuito de validar a hipótese. E que, ao longo aí desses 4 anos, né, de atuação, porque a primeira versão do chamamento do IPT Open foi em 2019, mas a válida atualmente é de agosto de 2021. Então, a gente está falando que de agosto de 2021 até 31 de dezembro de 2023, a gente atraiu 508 milhões de reais em investimentos por meio desse programa. Que, para São Paulo, a gente fala, poxa, é um volume expressivo, né? Eu brinco, falo assim, olha, poderia ter sido 1 bilhão, né? Eu acho que assim, a gente brinca, porque o nosso objetivo é 1 bi, né, em 5 anos de programa. Então, a gente tem mais 2 para poder chegar nesse volume. A gente já chegou na metade. Tá. Mas é difícil você dizer, porque para o tamanho de São Paulo, podia ser um pouquinho mais. Então, a gente tem as equipes, às vezes, a Cláudia, menos, né? Mas a gente tem certeza que esse tipo de modelo ajuda imensamente, não só a geração atual, mas as próximas, porque a gente está pavimentando um ambiente que permita a cidade crescer ainda mais, as indústrias a crescerem ainda mais, e se as indústrias crescem, a cidade cresce, a gente tem melhor condição de emprego, melhor Círculo condição virtuoso, de salário. Né? É isso. Não, eu entendo perfeitamente. Mas assim, tu falaste uma coisa muito importante, que é a questão de ser arrojado, de ser inovador, de ser pioneiro, né? Nessa questão do programa. Então, vou expandir isso, vou extrapolar isso para o pessoal que resolveu apostar nisso também. Então, as empresas que estão hoje, que fazem parte, que aportaram, né? E estão aportando ainda no programa, precisam ter esse mesmo, vamos dizer,
essa mesma filosofia de ser arrojada, de olhar para a inovação acima de qualquer outra coisa? Qual que é o perfil da empresa que está lá hoje? Olha, Fábio, quando eu entrei há 2 anos atrás, né? Eu lembro que eu tive as primeiras reuniões com as empresas, foram bem desafiadoras, né? A gente fala desafiador quando a gente quer ser um pouco mais sutil. Sim. Não, mas brincadeiras à parte. Eu ouvia muita reclamação das empresas em relação à expectativa que elas tinham. Tá. E foi muito interessante no processo de aprendizagem, porque até para mim, né, foi um processo de aprendizagem muito interessante, porque eu estava acostumado com o ambiente internacional, as pessoas já estão mais habituadas, né, no ambiente de inovação. Quando eu cheguei aqui no Brasil e comecei a perceber as dores de quem convive, porque quando você está vendo o programa, você tem uma expectativa, nossa, eu vou fazer parte, vai ser muito legal, alguém vai fazer tudo para mim, né? Mas a realidade não é essa, existe uma corresponsabilidade. E a gente fala, eu falei muito com você sobre isso, lembra? Com certeza. E eu acho que esse entendimento da corresponsabilidade foi o pivô do crescimento exponencial desses últimos 2 anos de trabalho. Por quê? Porque as empresas, quando conversavam comigo inicialmente, elas tinham uma expectativa do que nós forneceríamos para ela. E que tá certo, né? No sentido daquilo que eu tenho de expectativa, porque me venderam algo, né? Me passaram uma informação, ou criei ou por algum motivo essa expectativa foi prometida no passado. Mas a corresponsabilidade tá de que para um ecossistema se desenvolver, então deixa de ser um programa. Porque o programa é o como eu vou fazer, né? Quais são as regras para eu fazer. É o que estabelece as diretrizes. Mas o como eu vou fazer vai depender muito dessa relação de proximidade. E esse como varia, porque o meu como com você que trabalha com tecnologia digital é um. O como com a outra empresa que trabalha com energia é outro, que trabalha com, extração de minério é outro. Porque as necessidades são muito diferentes. E quando a empresa entra no ambiente, ela passa a fazer parte desse ambiente, ela também tem corresponsabilidade com esses outros que estão ali, porque ela não está sozinha. Não é uma via, né? IPT empresa. É uma via, sim. IPT empresa, empresa IPT e ambos com o ecossistema. E quando as pessoas foram entendendo essas relações, foi ficando mais fácil delas perceberem que elas também tinham que ajudar na construção. E elas começaram a dar ideia. Olha, a gente podia melhorar aqui, eu poderia ajudar ali. Você não quer usar esse software para a gente testar aqui? E as relações entre os participantes do programa, das empresas que faziam parte, começaram a ser orgânicas. Por quê? A gente criou uma recorrência de reuniões, né, que acontecem mensais. As empresas conseguem falar entre elas. Então, às vezes, o que seria muito difícil você conversar com um concorrente seu, né, no ambiente de mercado tradicional, você toma um café no ambiente neutro. Porque, às vezes, vocês estão resolvendo um problema que ele é comum para ambos. Sim. E que o custo para você dividir o desenvolvimento de uma tecnologia vale a pena. É diferente de um produto competitivo, cada um guarda o seu segredo, né? Claro. E as proporções. Mas tu cria uma comunidade ali. Mas você cria a comunidade. E quando você entende que a comunidade depende de um compromisso mútuo e você está o tempo todo, né? Porque eu falo assim, não é um trabalho estático, ele é um trabalho extremamente dinâmico e constante, de ativação quase que diária. Mas quando você começa a criar isso, o seu ecossistema vai criando vida. Então, as relações vão acontecer. Então, mesmo quando você não ativamente faz algo, o parceiro que está ali faz algo. O outro parceiro participa, indica. Então, o ambiente cresce. E o nosso objetivo, né, ao longo do desenvolvimento do programa, era justamente conseguir comprovar o quão forte, né, a gente fala qual que é o nível de maturidade que é o programa IPT hoje, né, em fevereiro já, gente, de 2024. Fevereiro de 2024. Comparado ao que era, né, em agosto de 2022, né, quando eu entrei, ou que era em agosto de 2021, quando o chamamento foi relançado. Então, assim, esse é um pouco da nossa dinâmica, né? É grande, tu consegue enxergar bem essa evolução. Os clientes, eu acho que a melhor forma da gente avaliar é ouvir os clientes, né? E a percepção das empresas, né, quando a gente fez algumas reuniões no ano passado, que a gente fala que são os encontros dos líderes, né? Que os C-levels das empresas, eles se encontram para a gente falar um pouquinho do que está previsto para ser feito, o que foi feito, trocar ideias. A gente fez até um fórum agora em dezembro para falar um pouquinho como foi o ano, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente precisa melhorar para o ano que vem, né? Então, o feedback foi muito positivo. As empresas estão muito mais animadas nesse momento, porque elas começam a perceber que essas relações estão acontecendo.
que isso era muito da expectativa que elas tinham lá. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem sintetizada, a nossa percepção é de que está melhor. Tá bom o suficiente? Eu acho que nunca vai estar bom o suficiente, porque a gente está no ambiente de inovação, a cada dia a gente tem uma ideia nova, né? Mas acho que a gente deu mais um passo no fortalecimento desse ambiente. Então, quando a gente olha hoje, né, para o programa IPT Open, que a gente olha para a modalidade de centro de inovação, né, que foi a modalidade do chamamento primeiro, eu diria para você que a gente está, assim, hoje estamos dentro da expectativa do que se tinha, né? A gente conseguiu 95% dos espaços já em contratos, né, de algum tipo de investimento de revitalização, de criação de laboratórios, as empresas se implantando para lá. Então, nos próximos 2 anos vão ser períodos aí de muito investimento, muita obra, muita parte de ajuste, né? Porque viver num campus que está em construção também tem seus desafios. E agora a gente vai para um novo momento, né? A gente passa por essa fase, né, da implementação dos centros, do programa IPT Open, que é o que todo mundo conhece, da empresa vir, e a gente vai focar nas relações. Então, o nosso ano de 2024, a gente fala que é um ano de recriação ou redesign do Hub de Inovação. Do Hub de Inovação. Tá. Porque o Hub de Inovação, ele era, na verdade, o princípio, quando a gente olha lá para o objetivo inicial que se tinha do distrito, ele seria, assim, o prédio do encontro, né? O ambiente do encontro. Mas a pandemia veio e os ambientes de encontro eles passaram a ser virtuais, né? Inclusive o nosso, né? Exatamente. A gente tinha um prédio que ia ser, naquela época, o nosso prédio da infraestrutura física, né? De ações, e passou a ser virtual, que acaba acontecendo em todos os campos por meio de eventos. E a gente retoma agora 2024 com força total em fazer esse projeto do Hub acontecer. Tá. Porque a gente acredita muito que essa infraestrutura física vai facilitar o processo de aproximação de quem não tem necessariamente a necessidade de ter um laboratório físico no IPT fixo, alguém quer participar, né, das ações de inovação aberta. Então, assim, ele vai propiciar esse tipo de Até porque facilita estrutura. A escala, né? Sim. Facilita a escala, porque tu tá com 95% já ocupado, como é que tu dobra agora o teu, né, a tua participação? Não tem como, né? Não imediatamente, não rapidamente. Então, o Hub, ele te permite isso, ele permite que num espaço compartilhado, não necessariamente físico, várias empresas possam vir e participar. É isso? O Hub de Inovação tem, sim, esse objetivo do ambiente compartilhado. Tá. No qual a gente fala que ele vai ser o welcome do campus, muito parecido com quem já foi em alguns ambientes externos, né? É o ambiente onde as pessoas conseguem entrar facilmente, né? A porta aberta para a inovação. Então, o nosso desenho do Hub de Inovação, ele é muito voltado para a conexão. Então, a gente quer apoiar quem precisa, né? Então, a gente tem como um princípio básico, né, da política pública de ajudar os empreendedores, os pesquisadores, aquelas empresas que estão nascentes, né? E a gente quer fazer isso também por meio de uma geração sustentável de recursos pelo próprio prédio, né? Então, a gente tem esse foco de apoio ao empreendedorismo, né, de base tecnológica, porque a gente fala muito, né, Deep Tech, Hard Tech, o que é tecnologia especificamente, né? Porque se você for procurar ambientes para apoiar desenvolvimento de empresa, você tem o Sebrae, né? Se você for apoiar o desenvolvimento, sei lá, de pessoas, pesquisadores que querem trabalhar na indústria, você tem o IEL, né, que é o Inova Talentos. Então, você tem estruturas já mais estabelecidas. Mas quando você vai desenvolver uma nova tecnologia, e você não é uma grande empresa, tem seus laboratórios próprios, né, você precisa dessa infraestrutura, porque para desenvolver soluções aplicadas, ciência, você tem que ter ambientes que propiciam esse tipo de desenvolvimento. Então, o IPT, ele tem, por meio dos seus laboratórios, né, a gente tem mais de 40 laboratórios só no campus de São Paulo. A gente já tem uma base que hoje acelera, né, incuba a startup. Mas, por meio do Hub, a gente não vai só desenvolver a tecnologia, a gente vai desenvolver o negócio. Então, o grande objetivo do Hub é ter esse ambiente no qual startups, empresas de funding, grandes empresas que querem trazer seus times de inovação para estar no ambiente, né, de troca de experiência, de capacitação, vão encontrar ambientes para isso. E além desses ambientes voltados para troca e aprendizado, a gente também vai ter sala de reunião, que é para, né, as empresas poderem usar e gerar negócio, escritórios, né, para poder alugar espaços para estarem ali. Então, a nossa ideia do Hub de Inovação é ser um trampolim
para o desenvolvimento de novas empresas. Então, é mais do que a tecnologia, é a geração de empresas a partir da tecnologia, porque a gente acredita que dessa forma a gente busca reduzir a mortalidade, né, de empresas e apoiar ideias muito, muito interessantes de estarem no mercado nacional e não serem compradas, simplesmente levadas para o ambiente internacional. Então, a gente começa a apoiar o desenvolvimento nacional. Fantástico. Mas não são só empresas nacionais que fazem parte do ecossistema de vocês hoje. Não, no IPT, na verdade, a gente tem empresas de diversos lugares do mundo, né? Tá. Quando a gente olha as empresas que fazem parte do IPT, por meio do IPT Open, né? Porque se a gente fosse falar do IPT, são mais de 2 mil empresas. A gente tem cerca de 24 empresas hoje ativas dentro do nosso chamamento, né? De centro ou de hub. Então, a gente tem empresas dos Estados Unidos, empresas da China, empresas da Holanda, né, da França. Então, assim, as grandes empresas têm suas matrizes fora do país, também temos empresas nacionais, com certeza. Mas a gente olha para o mercado também nacional, né? A gente olha muito para a conexão global, como que a gente traz quem está fora para cá, para conhecer esse mercado e trazer suas soluções para o nosso mercado, mas também a gente olha muito para como a gente leva a solução para fora. Então, o hub de inovação, né, o ambiente de inovação, ele tem essa característica da conexão. Então, a gente fala que ali vai ser realmente onde é a minha sala da casa. Você vai tomar um café comigo, a gente vai conversar, a gente vai ver qual a melhor solução para o seu negócio. Então, é muito desse conceito, né, da proximidade. E, a partir daí, definir uma estratégia de atuação. É que se fala muito da questão da indústria nacional, mas eu acho que existe benefício se aprende, se troca muito quando indústrias de outras partes do globo vêm e compartilham um pouco o conhecimento que já tem. Só que eu acho que a participação da indústria, vamos dizer, estrangeira no Brasil, ela tem, acho que, duas frentes que a gente pode separar. Uma elas vêm para fabricar e o desenvolvimento fica fora. Então, a tomada de decisão fica fora. Então, isso limita demais, né, até o tipo de interação que a gente pode ter com a empresa. Eu imagino que uma empresa internacional que resolva participar do IPT Open é porque tem interesse direto de inovação local, né, inovação no país. E isso é muito legal, né, isso é muito bom de ver, né, que a gente vê o desenvolvimento e inclusive de autonomia, né, das empresas estrangeiras aqui dentro, que a gente, né, eu imagino, espero que isso seja uma evolução. Do ponto de vista de modelos, né? Tu estavas falando de modelos lá fora, né? De outros países e tal. Qual que mais se aproxima do modelo do IPT Open hoje ou da própria estrutura e filosofia do que vocês estão fazendo? Olha, quando a gente olha para o modelo internacional, olha que a gente visitou mais de 50 ambientes de inovação ao longo desses 18 meses aí. Uau! Para justamente buscar avaliar o que dos programas internacionais funciona, o que do nosso programa funciona, o que a gente pode aprender, né, com os ambientes internacionais lá fora. Algo que a gente percebeu de uma grande oportunidade, a gente fala dos hubs de impacto, né? Porque o Centro de Inovação é um modelo de laboratório compartilhado, que não é tão inovador, a não ser nesse caso especificamente, né, pelo uso de um ambiente público para o desenvolvimento de solução em parceria com o privado. É sempre o contrário, né? Nós, como empresa, prestamos serviço por meio do laboratório. Aqui é o inverso, né? A empresa presta o serviço para desenvolver a solução por meio de um laboratório conjunto. O Hub de Impacto, e aí a gente até teve a oportunidade de trazer um time, né, de especialistas da IAS Delft o ano passado, em julho do ano passado, para avaliar um pouco do que era o nosso programa e trocar experiência, a gente percebeu que é um mecanismo de conexão. A gente fala que é uma infraestrutura no qual a gente conecta as necessidades com programas de inovação que vão trazer algum tipo de impacto após esse período de trabalho conjunto, né? Então, o ambiente físico é meio, não é fim como no centro. Então, para a gente, o modelo que mais faz sentido quando a gente olha para esse movimento da inovação aberta, são esses hubs, que podem ser hubs específicos para uma necessidade, e aí conecta com a visão do IPT de núcleos, né? Então, os núcleos, para a gente, são ambientes de conexão numa temática, mas por meio do hub a gente potencializa, porque a gente aproxima, como você falou, diversos mercados, né? Nacionais e internacionais, para se desenvolver a solução. Então, para a gente, o hub realmente de inovação é um próximo nível de maturidade, de aceleração
dessa geração de novos empreendimentos. Que já está em funcionamento ou está em implementação? A gente tem, na verdade, um chamamento do Hub Ativo, Tá. que é o segundo chamamento do IPT Open, né? Só que ele é um programa que passou por um redesenho, né? A gente fez esse trabalho do ano passado, de fazer essas mudanças em relação à modelagem. Uhum. E agora, em 2024, a gente entra no ano para busca de investimentos para construção. Porque hoje a gente faz ações no Hub, a gente tem programas no Hub, a gente gera hackathons, a gente faz eventos, Legal. workshops. O ano passado a gente fez 104 eventos ao longo do ano de 2020. 2 por semana. Era eu diria que a gente chegou a fazer 5 numa semana, sim, né? Sim. Mas então o Hub, ele atua hoje por meio de ações direcionadas, né? Uau. Nesse modelo que a gente está trazendo, a gente vai criar uma infraestrutura, a gente vai pegar um prédio existente no IPT hoje e vai fazer a revitalização, porque a gente vai, na verdade, quase uma reconstrução, né? Criar um prédio de 1 andar, vão ser 5 andares, né? Então, a ideia que a gente tem para 2024 é conseguir, né, os 20 milhões que a gente precisa para fazer essa reforma e construção, para que a gente possa fazer o inverso, né? A partir do investimento, trazer a iniciativa privada. Sim. Então, esse é o nosso ano do projeto estratégico, né? Então, como eu comentei com você, Fábio, a gente deixa de olhar para o programa apenas. O programa está rodando, ele vai tocar, né? Vai estar sendo tocado com as equipes. E agora a gente vai focar nos projetos estratégicos para dar celeridade. Que legal. Para que a gente possa mais rapidamente tirar do papel. Coisa linda, coisa boa. E assim, Cláudia, acho que tem tanto que eu queria ainda te perguntar a respeito. Os projetos propriamente ditos, acho que tem tanta coisa legal sendo feita lá já, né? E o impacto disso na nossa... Né, no nosso mercado, na nossa indústria, no nosso país, que tanto precisa, né, de desenvolvimento. A gente tem, eu acho que, um talento fantástico, né, de pessoas do lado técnico e de negócios, né, mas a gente também tem dificuldades, a gente tem desafios, né, por estar no país que a gente está e com as dificuldades que a gente já conhece, mas eu acho que o IPT e o teu trabalho no IPT Open está fazendo uma diferença bem grande aí nesse caminho aí, e espero que cada vez mais, né. Eu queria te agradecer muito por estar aqui hoje, e eu espero que a gente possa marcar em breve uma outra, para a gente continuar esse papo, que está muito, muito bom. Muito, muito obrigado. Imagina, Fábio, eu que agradeço, na verdade, né? Agradeço a todos vocês que têm a oportunidade de estar com a gente aqui para ouvir um pouquinho, né? Eu falo que o IPT Open, é mais do que um programa, né? É um ambiente realmente que promove inovação, é o ecossistema que a gente está construindo, né? Que ele é muito maior do que o programa em si, porque ele faz parte, né, de todos, né? Todo mundo que entra ali acaba trazendo um pouco de si, da sua empresa, da sua necessidade, mas que a gente tem muito a evoluir nacionalmente, né? Então eu falo que o IPT Open foi uma grande experiência, tem sido uma grande experiência, né, na construção do que a gente fala de ecossistema de inovação, e agora a gente vai dar um passo a mais, que é promover e potencializar as conexões. Então, com certeza, o convite super aceito, a gente pode falar no próximo sobre ecossistema de inovação. Num aeroporto desses aí, quem sabe, né? Quem sabe, vai ser muito interessante, viu? A gente pode convidar, aí quem quiser participar, a gente pode fazer uma roda de conversa. Maravilha. Muito, Mas muito obrigada, obrigado. Tá? Fábio, pelo convite. Obrigada mesmo. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MachineCast.